Desde a antiguidade, Roma é conhecida por ter sido fundada sobre 7 colinas. No Apocalipse aparece uma tal de uma meretriz, que é o Império Romano. É chamada de Babilônia e tudo mais. Ela representa tudo aquilo que não segue a Cristo, né? Não segue a Deus. E essa grande meretriz, ela cai, como o Império Romano caiu, né? Essa meretriz que ele está falando está relatada em Apocalipse, capítulo 16, 17, 18 e 19, né? 17, 18 e 19, fala dela. Essa meretriz, se você ler, você vai perceber que é uma grande cidade, presta bem atenção, uma grande cidade ou uma cidade e uma religião. É assim, Apocalipse fala que essa meretriz é relatada como uma cidade e religião. Qual cidade e religião que nós conhecemos hoje? O Vaticano, certo? Essa meretriz de Apocalipse, que é a grande Babilônia que o rapaz falou, que o Ariel falou, ela tem riquezas, muito ouros, pedras preciosas. A Igreja Católica é muito rica, né? Pedra preciosa, ouro. Essa meretriz, ela está situada entre 7 montes. E Roma fica, se você botar no Google aí agora, Roma, onde fica o Vaticano, fica dentro de 7 cidades, de 7 montes. Então tudo bate. Essa meretriz, ela tem uma cor de escarlata. É a cor dos cardeais. Ela também tem a cor de vermelho púrpura, que é a cor do soldado romano, que é também a cor do Papa, que o Papa usa a roupa. Ou seja, a cidade e religião, Vaticano. Está situado dentro de 7 montes, Vaticano. É rica, Vaticano. Cor escarlata, Vaticano. Condenou o mundo, a maior religião do mundo, Vaticano. Mas vamos continuar vendo o que ele vai falar aí. E como todos os impérios que se levantarem contra Cristo vão cair também, eventualmente. E ela senta sobre 7 colinas. Essas 7 colinas, né, são as colinas onde estava a capital de Roma no tempo do Império. E hoje, no meio dessas colinas, está o Vaticano, Roma, que é a sede, né, oficial da Igreja Católica. A colina do Vaticano não é uma dessas 7 colinas. Então, assim, não é que o Vaticano está exatamente... Roma fica dentro de 7 colinas. O Vaticano estava fora da cidade. O Vaticano fica em Roma. Inclusive, a Basílica de São Pedro está sobre o local onde ele foi enterrado, fora da cidade, né? Agora, repare uma coisa, Pedro nunca foi em Roma. diz que a mulher está sentada sobre esses montes, e não é os montes exatamente, ela comanda a partir desses montes. Ou seja, não é apenas uma cidade, né? É algo religioso que se assenta sobre essa cidade. Isso alimenta aí a interpretação de que João estaria descrevendo nesse momento, então, não só Roma, mas uma igreja poderosa com sede ali. Hoje em dia, né, nós entendemos que é o Vaticano. São João está se referindo ao Império Romano e a todos aqueles impérios que se colocarem contra a igreja, são a meretriz. Ou seja, ela se entrega, né, para o demônio, né? É uma ferramenta do demônio, ela comete a idolatria, que é essa adultério vocês são idólatras, pô. Contra Deus, né? Essa é a meretriz. A gente fala mais sobre isso no nosso livro, onde está na Bíblia. Tem uma pergunta lá, onde se a igreja é a grande meretriz ou não. A verdade é que a Igreja Católica é a continuação do Império Romano. O Império Romano, pessoal, terminou no ano de 472, mais ou menos, na Europa ali, só que o Império Bizantino, que durou até 1400, parece 1400, alguma coisa assim, é o Império Romano ainda também. Então o Império Romano, aquele império que matou Jesus, crucificava os crentes, né? Jogava para os leões comer, acendia como tocha humana, sabe? Aquela igreja, aquele império é o Império Romano, a Igreja Romana. É isso que eles não querem que você saiba. Eles não querem que você saiba também que o Vaticano foi doado por um dos maiores ditadores da humanidade, que foi o Benedito Mussolini, o Francesco Mussolini. O pedacinho do Vaticano que a Igreja Católica tem hoje foi doado por um sanguinário. Isso eles não querem que você saiba. Eles não querem que você saiba também que a Igreja Católica é uma das maiores acionistas, uma das maiores fabricantes de arma do planeta, a Beretta. A Igreja Católica, ela tem ações em diversos empreendimentos e na antiguidade era dono de vários bordéis. Você não quer que saiba. Existem vários papas que eram pedófilo, era sanguinário.
fazia com as suas próprias irmãs, mãe. Tinha padre que era homossexual, dava tanta bunda que é ao ponto de dar até câncer pelo corpo. Isso ele não quer que você saiba. Ele não quer que você saiba também, sabe, que a Igreja Católica foi que matou Jesus Cristo. Ele não quer que você saiba que o Império Romano durou até no ano de 472. Ele não quer que você saiba disso. E a Igreja Católica foi fundada no ano de 325. Eles não querem que você saiba que a Igreja Católica é a continuação do Império Romano que matou. Por que você acha que... não, porque a Igreja Católica é a igreja verdadeira, que Jesus é ela, não sei o que lá, blá, blá, blá. E está situada onde? Em Roma. Aí eles tiveram que fazer uma grande manobra política, mental, para falar que Pedro morreu em Roma. Pedro nunca foi em Roma. Pedro foi o maior preconceituoso da Bíblia, meu querido. Pedro, ele era extremamente preconceituoso. Você acha que Pedro ia pregar para romano que matou Jesus lá em Roma? Pedro não quis pregar para como é que é o nome lá? O Cornélio, em Jope, que estava ali em Jerusalém praticamente. Ele, não, você é louco? Eu não vou pregar para esse cara não. Imundo. Deus falou, rapaz, você é doido? Eu tô mandando, sei lá, com muito custo. Deus teve que dar uma visão para ele de um lençol com um monte de animal imundo, impuro, e mata e come. Eu não vou, uma briga danada. Pedro, ele era extremamente preconceituoso. Você acha que Pedro ia lá em Roma pregar para romano? Não vai, porra. Paulo tava lá. E o maior, para dar veracidade ao que eu tô falando, se Pedro estivesse em Roma, Pedro era contemporâneo de apóstolo Paulo, tá? Paulo falaria em uma das cartas dele que ele estava em Roma. Pelo contrário, na carta de Gálatas fala que ele teve que ir em Jerusalém e lá ele discursou, brigou com Pedro, porque Pedro era preconceituoso. O primeiro Papa, Pedro, nunca foi em Roma. Nunca. Pelo contrário, foi morto. De cabeça para baixo, aí foi. Não foi em Roma não, filho, nunca foi em Roma. Ele era preconceituoso. Se tivesse lá, o apóstolo Paulo falava nas cartas que Paulo escreveu. Nunca, nem citou, nem hipótese que Pedro estava em Roma. Então eles tiveram que montar essa história, essa falácia, essa mentira, que Pedro foi para Roma, para dar veracidade, né? Que a igreja de Cristo verdadeira está em Roma. Não, a igreja de Cristo verdadeira, minha querida, meu querido, sou eu, é você convertido. E se porventura tivesse alguma igreja verdadeira, é a de Salomão, que está lá em Jerusalém, que o próprio Jesus profetizou a queda. O Império e o Nero foi lá e quebrou ela, rebentou ela. Você está entendendo? Se porventura tivesse algum lugar, Jesus, que estaria a coisa verdadeira, é Jerusalém. Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, Paulo era judeu, os discípulos eram judeus. A igreja verdadeira está em Roma. Matador de crente, matador de judeu. Me poupe. Me poupe. Tá certo que o QI médio do brasileiro é de 83, porra. Menos do que um de um macaco, de um chimpanzé. Mas chegar ao ponto de você não associar essas coisas, você é muito alienado, né? Pelo amor de Deus, me ajuda aí.